continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Adoro pelo que Ele é, e haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Que Deus possa estar falando com você nesta noite, através desses louvores. Queridos, ontem nós trouxemos uma palavra direcionada aos irmãos, e nesta noite eu gostaria muito de continuar aquilo que nós estávamos falando ontem. Nós pregamos, trouxemos uma meditação sobre o Salmo 125, onde o texto diz que nós devemos confiar no Senhor. Nós falamos sobre confiança. Também falamos a respeito de Naamã e de Eliseu, explicando o que Eliseu fez quando chegou até a sua casa a notícia que o rei de Naamã tinha mandado uma carta para o rei de Israel, e o rei de Israel entrou em dificuldades, ficou com medo e achou que aquilo era simplesmente algo para trazer uma discórdia entre os dois países. Mas Eliseu, percebendo e vendo, ele buscou a responsabilidade para si naquele exato momento. E a mensagem sobre esse final, quando Naamã chega diante do profeta, e quando o profeta fala algo a ele, ele fica contrariado. Isso está em capítulo 2 Reis 5, versículo de número 11. A Bíblia fala que Naamã se indignou por causa da forma como o profeta o recebeu, conversou com ele através de um criado. E diante desta palavra, eu gostaria de continuar aquilo que nós estávamos falando, porque eu terminei dizendo que agora estava na mão de Naamã a responsabilidade de ser curado. Até então ele veio até o profeta passou para ele o que ele deveria fazer. E agora chegou a vez de Naamã fazer algo para que a sua cura fosse concretizada.
Naamã aqui teria que acreditar realmente no profeta de Deus e da forma como Deus ia trabalhar a sua cura. Pois no versículo de número 13, 14, Naamã fica indignado e ele tem uma mentalidade um pouco errada, uma mentalidade humana, que muitas vezes nós temos essa mentalidade. E isso acaba nos atrapalhando de vermos Deus se mover nas nossas vidas. Porque nós criamos na nossa mente a forma como Deus vai fazer na nossa vida. E quando nós criamos isso, nós acabamos entrando por uma linha humana e deixamos de crer e de acreditar naquilo que Deus quer fazer através daquilo que Ele determinou a nós. Então, nesta noite, eu gostaria de nos aprofundarmos mais um pouco nesse assunto, de mostrar para os irmãos que agora a responsabilidade, o que o milagre aconteça na nossa casa, na nossa vida, não é mais uma responsabilidade somente de Jesus. Agora é a nossa vez. Se nós lemos a Bíblia, no Novo Testamento, os Evangelhos, nós vamos ver Jesus chegando e dizendo ao Pai: está consumado. Na tua mão eu entrego o meu espírito. E a Bíblia fala que ele respira bem forte e ali ele morre. Naquele momento, Jesus estava dizendo que o que ele deveria fazer, ele fez por nós. O que ele deveria cumprir, ele cumpriu por nós. E não existia mais nada, não tinha mais nada que ele pudesse fazer. E no momento que ele morre, ele, depois de um tempo, 3 dias, ele ressuscita, ele fica ainda com os discípulos um tempo, e a Bíblia fala que ele sobe ao céu. E ele está agora à direita de Deus Pai. A Bíblia trata isso como que ele está assentado. E uma pessoa que se assenta é quando nós terminamos aquilo que nós tínhamos que fazer. Jesus agora está sentado à direita de Deus Pai, porque aquilo que ele tinha que fazer para que o meu milagre acontecesse, ele fez. Agora chegou a nossa vez de nos levantarmos e começarmos a agir dentro daquilo que ele estabeleceu para nós, dentro daquilo que ele trouxe para nós. E quando nós começarmos a colocarmos em prática aquilo que Cristo estabeleceu, aquilo que ele trouxe a nós, com certeza nós também vamos vencer, assim como Cristo venceu. Se nós colocarmos em prática aquilo que ele trouxe como mandamento, que nós deveríamos fazer, a partir do versículo 5 até o versículo 8 de Mateus, ele traz muitas coisas a nós, a qual nós devemos cumprir nesta terra para termos uma vida de sucesso. E uma das coisas que nós temos que entender, que nós temos que crer nas palavras de Jesus, para que a nossa vida seja uma vida de sucesso e de crescimento espirituais. Mas antes de entrarmos, eu queria voltar um pouquinho e dizer, irmãos, se nós não tivermos confiança em Deus, nós não vamos conseguir sobressairmos da adversidade. Se nós olharmos com uma visão humana, uma visão terrena, nós não vamos conseguir sobressair, porque a angústia vai entrar nos nossos corações, a tristeza vai entrar nos nossos lares, e nós vamos ouvir notícias ruins, nós vamos ouvir problemas que estão acontecendo nos 4 cantos da terra. E isso muitas vezes vai entrar no nosso coração e vai começar a dominar o nosso sentimento, se nós não estivermos pautados dentro da palavra do Senhor. A Bíblia diz que a forma a qual Deus trata os seus filhos é diferente. Se nós cremos na palavra de Deus, nós teremos vitória. Se nós acreditarmos naquilo que a palavra diz, nós alcançaremos de Deus o sucesso. Ele vai fazer a diferença nas nossas vidas. Não é porque nós somos melhores do que alguém, não é porque nós somos mais poderosos, não é isso. É porque a nossa fé está no Senhor Jesus e naquilo que Ele estabeleceu para nós. Ele diz: se nós crermos, os milagres iam nos alcançar. Ele diz: se nós obedecermos a sua voz, Ele ia estar do nosso lado, nos protegendo e nos guardando.
Mas muitas vezes o que está faltando em nós é esse conhecimento, é esta fé inabalável, é esta intimidade com Deus, de percebermos que Ele está no nosso meio, que Ele se faz presente aqui, que Ele está nas nossas vidas. Ele quer nos abençoar nesta noite. Talvez nós vamos pensar como Naamã pensou: é porque esse profeta não saiu da sua casa e não tocou no meu corpo, orando ao seu Deus, e eu fiquei curado. Muitas vezes nós possamos ter esse pensamento: por que Deus permitiu que essa peste, que esta enfermidade, que esse vírus entrasse no nosso país, entrasse no nosso estado, entrasse na nossa cidade? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus não repreendeu? Queridos, é necessário que nós passamos por algumas adversidades para compreendermos aonde nós estamos, aonde a nossa fé está, para vermos se realmente estamos confiando em Deus ou se estamos confiando em nós mesmos. Por muitas vezes na Bíblia nós vamos ler homens que Deus não livrou eles da adversidade. A Bíblia fala que Deus não livrou os amigos de Daniel da fornalha. E a Bíblia vai dizer que eles passaram por uma adversidade tremenda. E eles tiveram oportunidade de negar a Deus, de retroceder. E o que me chama a atenção é a fé que eles tinham. E eles chegam e dizem, eles falam de uma forma forte e poderosa, a qual nós também temos que falar nos nossos dias. Eles dizem ao rei Nabucodonosor: olha, nós entendemos e sabemos que o nosso Deus tem poder para nos livrar. Nós sabemos e entendemos que se Ele quiser nos salvar, Ele pode. Mas se porventura Ele não queira nos salvar, nós não vamos retroceder, nós não vamos negar o nosso Deus. E diante dessa fala, eles foram lançados naquela fornalha, aonde as pessoas que o levaram morreram. E a Bíblia fala que quando eles foram lançados ali, eles não morreram. Por que Deus não apagou a fornalha? Por que Deus não mudou o pensamento do rei? Por que Deus não tirou eles daquele lugar? Porque Deus queria provar para mim e para você que Ele é mais poderoso do que o fogo, que Ele é mais poderoso do que um rei, que Ele é mais poderoso do que qualquer coisa que existe nesta terra. O nosso Deus tem poder sobre todas as coisas. Nós temos que compreender que nós servimos um Deus poderoso. Por isso Ele nos permite passar por adversidade. Em Isaías ele diz que quando nós passarmos pelo fogo, a chama não vai arder em nós. Aleluia! Ele não diz que vai apagar o fogo, mas Ele diz que o poder do fogo não vai ter poder sobre as nossas vidas. Ele vai tirar o poder do fogo e nós vamos passar pelo fogo, e o fogo não vai ter o poder de queimar a nossa carne, a nossa pele e destruir o nosso corpo, porque sobre nós está o sangue do Cordeiro. A unção de Deus está sobre as nossas vidas. E quando aqueles homens foram lançados, 3 homens, quando o rei olha para dentro daquela fornalha, ele não consegue ver 3, mas ele vê 4 homens andando dentro daquela fornalha. Ontem eu preguei sobre o versículo 2 de Salmo 125, aonde diz no final do versículo que Deus está ao nosso lado, que Deus está à nossa volta, e isso mais uma vez prova que Deus jamais vai nos abandonar. E no momento que Deus aparece, é no momento extremo,
É no momento de adversidade realmente aonde o homem não pode agir, aonde o homem não pode fazer, aonde o homem não pode realizar. Então Deus aparece. Deus não apareceu a Sadraque, Mesaque e Abednego antes da fornalha. Deus apareceu dentro da fornalha, aonde realmente era impossível. Deus apareceu para fazer o milagre. O que eu quero trazer a vocês é que nós temos que entender que a chave não está na mão de Deus, a chave está na nossa mão. É eu e você que vamos decidir. Enquanto eles estavam do lado de fora da fornalha, eles decidiam. O rei chamou eles para uma reunião, dizendo que mais uma vez ia tocar ali e dar a eles uma outra oportunidade para que eles pudessem mudar a sua opinião. Mas eles manteram firmes diante daquilo que foi estabelecido para eles, em honrar o Senhor, Deus, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso. E ali Deus aparece aonde eles não tinham força. Eles não tinham força para apagar o fogo. Eles não tinham força para tirar o poder do fogo sobre o corpo deles. Eles não tinham poder de fazer chover ou qualquer coisa para que eles não viessem se queimar. Simplesmente eles foram lançados e naquele momento o nosso Senhor aparece e os livra daquela fornalha. E o poder do fogo foi apagado. E a palavra diz que quando o rei olha e ele vê 4 homens caminhando, aquilo mexe com eles. E ele começa a perguntar: nós não lançamos 3, por que vejo 4? Oh, aleluia. Chorei que o mar falava. Deus quer mostrar o poder que Ele tem através da igreja. Deus quer mostrar que Ele está conosco. Através das adversidades, Ele vai provar que Ele é mais poderoso do que esse vírus. Que Ele é mais poderoso do que qualquer adversidade. Que Ele é mais poderoso do que a depressão, a opressão. Que não há doença que Ele não possa curar. Mas é necessário que nós não retrocedemos. É necessário que nós permanecemos de pé diante daquilo que Ele estabeleceu para nós. Oh, aleluia. E você possa entender essa mensagem. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez de mostrarmos que nós servimos um Deus e nós temos confiança naquele Deus que nós servimos. No mesmo país nós entendemos que também pegaram Daniel, um homem fiel ao Senhor, montaram ali uma armadilha, um decreto contra ele. Daniel percebeu e viu o que estava acontecendo naquele momento, mas ele não retrocede. Ele não deixa de buscar a Deus pela circunstância que estava à sua frente. Ele continua exaltando o Senhor e fazendo as suas orações. E de repente ele é pego e é lançado na cova dos leões. O milagre não acontece fora, o milagre acontece dentro. Quando ele é lançado ali, os leões não podem comê-lo, porque o Senhor trouxe a ele uma ordem para que eles não tocassem em Daniel. Os leões teve que jejuar a noite inteira, porque Deus entrou no ambiente. Mais uma vez, as coisas que pareciam normais se tornam anormal, porque Deus entra e começa a mudar a circunstância. Daniel permanece fiel e buscando ao Senhor.
E de manhã o seu rei chega até ele e pergunta para ele: Daniel, o seu rei, o seu senhor o libertou? E Daniel responde: sim, pois ele viu em mim que não existia nenhuma injustiça, nenhum pecado, nenhum erro, e ele me livrou da boca dos leões. O texto vai dizer que quando o rei pega aqueles homens que armaram contra Daniel e joga eles na cova dos leões, com as suas famílias, eles nem tocam o chão, os leões já avançam e começam a devorar eles, porque eram homens maus, que não temiam ao Senhor. Nós não podemos pensar como Naamã pensou. Nós não podemos escolher a forma como Deus vai fazer. Nós só entendemos que Deus está no controle de todas as coisas. A minha função é estar de pé diante daquilo que Ele estabeleceu para mim. Eu preciso crer e acreditar que Ele é poderoso para fazer tudo na minha vida. E eu creio que aquilo que é bom para nós, Deus vai fazer. Agora, o que faz Deus se mover é a nossa obediência, é o nosso agir, é a nossa forma de nos comportarmos diante da adversidade. Nós temos que entender que quando o profeta profetiza, ele passa a responsabilidade a Naamã. Quando Jesus vem e traz os seus mandamentos e traz a sua palavra a nós, agora ele passa a responsabilidade a nós. Se nós lermos a Bíblia, João capítulo 10 vai dizer que o nosso Jesus, o nosso Senhor, ele diz assim que ele veio trazer vida e vida com abundância. Oh, aleluia! Eu preciso crer e criar esse ambiente para que esta palavra possa fluir na minha vida. Eu gostaria de ler para vocês o versículo que eu li aqui no começo da oração. Salmo 91, versículo 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa sobre a sombra do Todo-Poderoso. Aquele que habita, não é todas as pessoas que habitam neste ambiente. É necessário criar um ambiente para que Deus possa estar sobre a minha vida. O que me chama a atenção é o versículo 2, que quando uma pessoa está escondida e ele está habitando neste ambiente, presta atenção no versículo 2 que diz assim, que esta pessoa pode dizer, é você que vai dizer, é você que vai profetizar, o Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. É nós. A pessoa que está escondida em Deus, ela vai dizer que o Senhor é o seu refúgio e a sua fortaleza. Ele é o nosso Deus, em quem nós confiamos. Aleluia! Mais uma vez, fala de confiança. Oh Deus, somos nós que falamos que Ele é o nosso Deus. Pastor, mas eu vou falar para quem? Fale para você mesmo. Fale para você mesmo. Fale para as suas adversidades. Fale para esse vírus. Fale para a circunstância a qual você está vivendo. Diga para ela que Ele é o seu refúgio, que Ele é a sua fortaleza, e você confia nele. Nós precisamos dizer isso para nós mesmos, igreja. E o que me chama a atenção também é no versículo 9, eu não vou me estender aqui, porque senão a gente vai passar muito tempo aqui e se torna cansativo. E não é isso que eu quero gerar em vocês.
Mas eu queria mostrar mais uma vez que essa questão de sermos abençoados, de tomarmos posse da bênção, irmãos, isso é coisa nossa, é nós que temos que fazer. Agora não adianta eu querer colocar frases bonitas no meu Face, nas minhas redes sociais, não adianta eu lançar palavras, versículos, isso não adianta nada se essas palavras não estiver dentro do meu coração. O salmista disse: eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O efeito faz quando você pega a palavra do Senhor e você coloca dentro de você, e aquela palavra te alimenta, ela é o seu sustento. Jesus disse que nem o homem não viveria somente deste pão, mas ele ia viver de toda a palavra que saía da boca do seu Senhor, da boca de Deus. É isso que vai nos alimentar, é aquilo que Deus traz a nós. Isso é suficiente para mim e para você, que Deus está conosco, que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa segurança. Nada pode contra Deus, nada pode contra Deus, nada pode contra Deus. Nós temos que entender isso. O versículo 9 diz: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, aleluia, se você fizer, existe um se aqui, é se você fizer, você tem que fazer dele o seu abrigo, e do Senhor o seu refúgio, é você que faz, é você que decide. Muitas pessoas estão confiando no seu dinheiro, as pessoas estão confiando na sua capacidade humana. Queridos, nós estamos vivendo algo que não existe capacidade humana que possa desfazer o que está sendo feito. Dinheiros estão sendo investidos, bilhões e bilhões e bilhões, em cima de pesquisa para buscar cura para esta enfermidade que assola o nosso planeta. O dinheiro que nós temos, o dinheiro que você tem, não pode ser o nosso abrigo, porque existirá problemas, adversidade que o dinheiro não pode resolver. A maior luta que nós estamos vivendo hoje é a luta dentro de nós, porque é necessário que haja em nós uma confiança, é necessário que haja em nós um ânimo para continuarmos lutando. Muitas pessoas estão desanimando, pessoas estão pensando em tirar suas próprias vidas, porque olha para si e não estão vendo saída. Elas não conseguem perceber que o fato delas fazer do Senhor o seu abrigo, isso é suficiente. Mas é necessário que você faça isso. Eu preciso permitir Deus entrar na minha casa, na minha família. Em Apocalipse Ele vai dizer a uma igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta da sua casa, eu entrarei e com ele cearei. Igreja, presta atenção. Quando você vai, alguém chega na sua casa e entra e bate na sua porta e bate no seu portão, não é a família que vai lá, não é todo mundo que vai lá abrir o portão, não é assim que funciona. Alguém abre, uma pessoa só é suficiente para que Deus entre nesta casa e faça um milagre. Uma pessoa só é suficiente. Se uma pessoa nesta casa clamar o Senhor, Deus vai fazer um rebuliço e a bênção vai reinar sobre esta casa. A Bíblia fala que quando seus amigos tiveram essa graça de entender que eles não poderiam ceder, mas eles iam fazer do Altíssimo a sua segurança, a sua proteção, e eles foram libertos. A Bíblia fala que eles mudaram realmente a região, o país se converteu ao Senhor. Um país se converteu, 3 homens permaneceram fiéis, foi suficiente para um país se converter. Daniel, um só homem também aqui, ele permanece fiel e um país se rende ao Senhor. Aleluia. Se você entender, se você se posicionar,
Você pode ser essa pessoa que vai abrir a porta para Deus entrar na sua casa, na sua família e trazer uma mudança. Jesus é suficiente. Ele fala de entrar e assentar à mesa com a sua família. Fala de comunhão. Uma pessoa abre a porta, ele vai entrar e vai ter comunhão com todos. Se eu fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o meu refúgio, eu preciso fazer isso, igreja. Então agora não é o profeta, não é o pastor, agora é você que decide ter um momento com Deus em oração, é você que decide ler a Bíblia, é você que decide jejuar, é você que decide se afastar do pecado, do erro, é você que decide se afastar daquilo que impede você de buscar Deus, é você que decide chamar Deus para entrar no seu coração, é você que decide ir até o Senhor. A Bíblia fala que se nós clamarmos a Ele, Ele vai nos ouvir. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Chegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós. Quando nós chegarmos diante do Senhor Jesus e pedir para que Ele seja o nosso abrigo, o nosso refúgio, e fazemos dele isso, irmãos, o versículo 10 diz que nenhum mal vai nos atingir, nenhuma desgraça vai chegar na minha tenda. Versículo 11 diz: porque os seus anjos, Ele dará ordem ao seu respeito, para que nos proteja em todos os nossos caminhos. Quando nós entendermos isso, os anjos do Senhor vão começar a trabalhar ao nosso favor. As pessoas se pegam nesses versículos mais fortes da proteção, mas o versículo mais importante é o 9, é fazer dele o meu esconderijo. Eu gostaria que você entendesse isso nesta noite, e você pudesse fazer do Senhor o seu esconderijo. Como é que eu faço isso, pastor? Pare tudo, meu filho, e vá buscar a presença do Senhor. Pastor, eu não conheço esse Jesus. Aceite Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Pastor, estou desviado. Chegou a hora de você voltar para a casa do Senhor. Chegou a hora de você voltar para a presença dEle. Chegou a hora de você se colocar diante dEle. Chegou a hora de você